A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Povo, podcast que conversa com a população macaense. Antes de eu entrar no meu convidado de hoje, que está super especial e nosso assunto também, eu vou pedir para você acessar a rede social da TV Câmara. Aqui abaixo deve estar aparecendo em algum lugar, @Câmara de Macaé no YouTube. Além do YouTube, a gente está no X, a gente está no Facebook e o Instagram também. Além desse podcast que eu estou apresentando agora, que é o Pod Povo, a gente tem vários outros programas na grade. E dia de terça e quarta-feira, muito importante, sessão do dia, sessão que acontece na Câmara. Você pode assistir presencialmente e você pode assistir online, ao vivo, aqui nesse @ que você acabou de acompanhar, @Câmara de Macaé. Dia de sexta-feira, se você não conseguiu assistir ao vivo, não conseguiu assistir pelo YouTube, dia de sexta-feira tem o Jornal 360. No Jornal 360 tem o Panorama. E o Panorama é feito com o Bruno Horta, com um resumão de tudo que aconteceu na política nesses 2 dias de sessão, terça e quarta. Vale muito a pena, super recomendo. Além desse Panorama, tem no Jornal 360 Agenda Cultural, notícias de Macaé, fora da região e exterior. Agora eu vou para o meu convidado. Gente, como eu falei, é muito especial, até porque a gente vai lidar com um tema muito especial. A gente vai tratar sobre educação, sobre saúde, a gente vai falar sobre professores e nada melhor do que trazer um especialista da área. Só 32 anos formado como professor, psicanalista, psicopedagogo. Obrigada, Armindo. Eu que agradeço aqui o convite, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje e é um prazer poder vir aqui compartilhar com vocês, construir esse conhecimento que vai ser muito, muito poderoso para quem está assistindo a gente agora nesse momento. Armindo, prazer é todo meu. E, gente, olha pra ele. Não parece, né? 32, eu até pensei que fosse pegadinha. 32 anos da profissão. Tô velhinho. Não parece não, mas já tem uma certa idade. Meu Deus, gente. Olha, parabéns. Que é uma missão, obrigado. Né? Ser professor é uma missão, né? Eu comecei muito cedo. Começou muito cedo? Eu comecei com 15 anos. Me formei aos 15 com magistério, né? Que hoje a gente nem consegue mais ver magistério por aí. É muito difícil encontrar formação de professores para professor de primeiro segmento. E o que a gente encontra são cursos técnicos, ainda mais aqui em Macaé, que é uma região petrolífera, então tem muito curso técnico para a área, mas formação de professor a gente pouco encontra. E com isso, eu até diria que a profissão professor primeiro segmento é algo que está entrando em extinção. Nos concursos públicos, a maioria das pessoas que a gente encontra são pessoas acima de 40, 50 anos, que lutam pela sua primeira matrícula ou lutam pela sua segunda matrícula. É muito difícil numa sala de concurso com 40 pessoas ali competindo e você encontrar ali um jovem de 25, um jovem de 23, de 28, é muito difícil. Mas por que você acredita que está essa escassez? A desvalorização do magistério. Meu Deus, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos, com certeza. Mas olha só, me fala uma coisa. Quem é você, além dessa gama de formação que você tem? Fala um pouquinho sobre a pessoa, Armindo. Falar do Armindo é difícil, né? Porque quando a gente fala da gente, né? A gente quer... A gente tem a intenção de até de se diminuir, de se sabotar, né? E não, mas essa não é a minha intenção aqui, não. Minha intenção hoje realmente é mostrar o Armindo que acho que as pessoas precisam conhecer um pouco melhor em relação ao profissional que ele construiu no decorrer dos anos. Como eu falei, eu me formei muito cedo, aos 15 anos, e
De lá para cá eu só venho trabalhando com educação, trabalhei em algumas outras áreas também, na juventude, mas a educação estava sempre presente. E aí me formei muito cedo também. A primeira formação minha foi numa faculdade federal, que eu também agradeço muito à instituição família que eu tive, que sempre buscou e nos orientou a estudar, né? Que o estudo deveria ser a única coisa que iria transformar o nosso futuro. Então, isso nós seguimos, eu e meus irmãos. E com isso, aos 15 anos, eu ingressei numa universidade pública. Nossa, 15 anos numa universidade? Eu não fiz, na época, não existia aquela questão de altas habilidades, superdotação. E eu acredito que à época eu tinha, porque eu com 6 anos, eu não fiz... minha alfabetização foi em casa, minha mãe alfabetizou todos os filhos em casa. E com 4 anos eu já li e já escrevia. Com 6 anos eu não fiz jardim, na época fazia jardim para a escola, né? E eu não fiz isso, eu já ingressei direto para o 2º ano, 2ª série, no caso, 3º ano hoje. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu terminei com 14 para 15. Meu Deus. E podia naquela... Porque hoje eu acho que não pode fazer essa na época essa já estava complicado, porque eu me lembro que quando eu estava no 5º ano, 4ª série de antigamente, eu tinha 8 anos e os professores, inclusive a diretora da escola, chegou falando para minha mãe: vamos repetir porque ele é muita disciplina para ele é muito pequenininho, muito novo, como é que ele vai pegar e ainda repetir a 4ª série? Tive que repetir porque eles acharam pesado para uma criança de 8 anos. E com isso eu repeti, mas aí depois eu fui fluindo, sempre com boas notas, sempre fui muito estudioso. Graças a Deus eu tinha essa coisa comigo de querer estudar, porque eu tinha uma preocupação muito grande de ter que mudar o futuro. Não queria aquela realidade que eu vivia à época, eu não queria aquilo para mim. Eu queria transformar a minha história de vida e a dos meus irmãos, que é uma outra história também muito bacana de se ouvir. Que são? Somos 22 filhos na família. Meu Deus do céu. Todos são professores? Não. Na verdade, a minha mãe, ela, aos 17 anos, minha família é de Portugal, os meus avós são de Portugal, e aí vieram para o Brasil e se instalaram no Rio Grande do Sul. Então, minha família é toda gaúcha, e eu fui o único carioca da família, porque a minha mãe estava grávida com 9 meses, veio para o Rio de Janeiro passar carnaval e acabou nascendo Armindo aqui. Ela só veio... Passeio. Acabou que não teve carnaval e eu nasci, 2 dias depois voltamos para o Sul. Mas aí depois nós retornamos ao Rio, mas a minha mãe já tinha uma coisa de adotar crianças. E na época, o meu avô militar do Exército, muito preconceituoso, uma educação muito rígida, ele era muito racista. Acho que essa visão europeia, né? Tinha portugueses, né? Então, ele tinha essa coisa do negro, e a minha mãe era o oposto disso. Minha mãe, ela já porque na época tinha aqueles orfanatos, as crianças eram muito internas, né, no orfanato, e as famílias iam lá escolher a criança, e eu me lembro que a minha mãe contava que as pessoas sempre iam lá e escolhiam o lourinho do olho azul e deixavam o pretinho de lado, né? Então, nisso, a minha mãe foi e começou a adotar os pretinhos que ninguém queria. Então, meus irmãos, ao decorrer dos anos, meu pai também é apaixonado por criança, então a cada ano vinha uma criança adotiva negra, meus irmãos são todos negros, e somente eu e a minha irmã que somos naturais. Mas que história linda. Aí alguns faleceram porque ela sempre também pegava, ela tinha um que nós chamamos hoje da síndrome da boazinha. Ela tinha uma responsabilidade muito grande de ter que provar que ela era melhor, de ter que provar que... Justamente porque a criação dela foi muito difícil por conta dessa rigidez militar que ela viveu dentro de casa com o pai, sendo do Exército. Então, ela tinha que provar que ela era boa a todo momento, né? Ela não podia envergonhar os pais. E com isso, ela não sabia, ela estava totalmente... Era uma doença, né? Era uma síndrome. E ela cresceu com isso. Eu cresci vendo a minha mãe adotando sem responsabilidade financeira alguma, porque nós não tínhamos condições financeiras. Eu fiquei até curiosa em relação a isso, porque assim,
você já iniciou falando que você queria mudar a sua realidade, por isso que você começou a estudar bastante desde cedo, mas ao mesmo tempo sua mãe botava muita gente dentro de casa. Sim. Meu pai era sempre foi muito apaixonado por criança, então ele permitia, mas chegou um dado momento que ele mesmo já falava: Ana, não tem como mais, não dá mais, porque tá pesado para mim. Eu fui uma criança que eu cresci sem a presença do meu pai. A gente não tinha a presença do pai, que o meu pai saía às 4 horas da manhã e retornava, a gente já estava dormindo. Então eu só via o meu pai aos finais de semana. E a lembrança que eu tenho do meu pai carinhosa é: filho, espreme minhas costas aqui, que era uma forma dele receber carinho dos filhos. Então eu me lembro de sentar nas costas do pai e ficar espremendo espinha que não tinha, mas era aquela forma que ele tinha de dar um carinho, da gente fazer essa troca afetiva. E com isso a gente não conseguiu crescer tendo essa presença paterna. E era só a mãe para tudo, a mãe nas reuniões de escola, a mãe para compra de material, compra de comida, e o meu pai sempre ali fazendo 1000 horas extras, e chegou um momento que ele não aguentou. Para dar conta de todo mundo, Para dar conta, justamente. Mas assim, minha mãe pegava muita criancinha doente, né? Alguns faleceram, outros, ela veio com uma experiência de pegar criança já com 6, 7 anos. Não foi uma experiência boa, porque ela já tinha o caráter formado, já tinha as raízes vindas da família natural dela, então a gente enfrentou alguns problemas de construção familiar e as crianças queriam retornar, e aí minha mãe sofria muito. E hoje no total nós somos 6. Somos 6 filhos. Mais equilibrado. A gente... Até a saúde financeira também já deu mais ou menos equilibrado. Já, porque graças a Deus esses 6, nós crescemos, na verdade... ficou 2 gerações, né? 3 mais velhos e 3 mais novos. Eu tô eu sou o caçula dos mais velhos, e depois tem os 3 mais novos. E nós ajudamos a minha mãe criar esses 3 mais novos, tanto que os meus irmãos me chamam de pai. Que lindo. Porque o nosso pai, quando ele decidiu não querer mais, ele simplesmente desapareceu e nos deixou para trás. Deixou uma mãe com 6 filhos. Eu lembro que eu tinha 9 anos de idade e 3 irmãos pequenos, o mais novo com 1 aninho e meio. Então, assim, aí eu tinha que trabalhar na roça, porque a gente trabalhava numa aldeia, morava numa aldeiazinha muito do interior. Então era aquela coisa de trabalhar na fazenda do vizinho, tirar areia do rio para vender areia metro e comprar, trocar uma abóbora, um chuchu, alguma coisa para trazer comida para dentro de casa. Era aquela coisa tipo... época que trocava mesmo serviço por alimento. Por alimento. E foi bem assim, durante muitos anos. Mas a escola nunca faltou. A minha mãe nunca deixou que nós ficássemos em casa. Ela tinha uma sabedoria, né? Muito. E realmente nós crescemos e todos hoje são formados, todos têm nível superior, todos são da área da saúde, são todos enfermeiros. É por isso que lá fora a gente falou sobre o cuidado. Você começou você quis ser professor para poder cuidar? Vem muito disso, né? A responsabilidade de já ter cuidado de 3 crianças, irmãs que se tornaram filhos, essa responsabilidade já veio, já estava intrínseca em mim e na minha irmã também. Mas na época só tinha 2 cursos a serem feitos, ou era formação de professores ou era técnico em contabilidade. Só tinha esses 2 cursos. E aí minha mãe falava, não, você vai fazer formação de professores. Eu falei, não, mãe, eu não quero, porque só tem menina, aquela coisa de normalista, eu não tenho nada a ver com isso. Não, você vai fazer, ela sempre impondo, né? Era aquela coisa bem matriarca. Aí eu entrei no acordo com ela. Posso fazer mais à noite, a senhora deixa eu fazer técnico em contabilidade? Aí a escola, mais uma vez, mas ele é muito novinho para estudar à noite. Mas entraram no acordo e deixaram. Então eu estudava de manhã, formação de professores, magistério, e à noite estudava técnico em contabilidade. Meu Deus do céu. Eu tinha que fazer alguma coisa e agradeço muito, porque foi difícil, já na juventude, conseguir emprego, conseguir ser reconhecido no mercado de trabalho, isso há 30 anos.
Então já era complicado, imagina hoje, as oportunidades eram muito difíceis. E agradeço a ela porque se não fosse a formação de professores, hoje eu não teria o que eu tenho, porque hoje eu trabalho há 32 anos como professor. Me afastei um pouco, mas sempre retornando. E hoje eu consigo trabalhar com crianças de primeiro segmento, crianças de segundo segmento, ensino médio, e também sou professor universitário. É uma responsabilidade. É. Você também trabalhou em outro setor que não foi a educação, que você falou. Teve uma fase da minha vida, acho que com 22, 23 anos, eu me afastei da educação para trabalhar na área financeira. Então, a contabilidade que você fez lá atrás ajudou nisso. Justamente. Foi onde eu consegui entrar. Foi onde encaixou, que eu não estava entendendo. Gente, mas ele é humanas. Como que assim ele trabalhou com as atas? Eu consegui entrar como agente administrativo, só que no primeiro dia de trabalho, eu trabalhava na Ambev. No primeiro dia de trabalho, eles perceberam que eu tinha alguma coisa ali que entendia de conta, de aplicações, e aí um mês depois no primeiro dia eles já me direcionaram para um outro setor, e um mês depois eu já tinha virado gerente de aplicações financeiras da Skin Cariol. Na época era Skin Cariol ainda. E foi no ano que até a Skin Cariol patrocinou o Rock in Rio. Olha! Foi bem bacana, foi 2001 isso. Agora eu lembrei. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho da atualidade. Estou até com umas perguntas aqui, olha. Como começou a jornada de professor, a gente já falou um pouquinho. Quais são as mudanças que mais te surpreenderam na educação municipal e universitária ao longo desses anos? Então, para começar, nós temos aí, graças a Deus, o avanço das normativas, das regulamentações educacionais, de políticas públicas educacionais, veio para melhorar muito. A gente tem muita coisa boa para ser investida. A gente tem a BNCC que está aí, que foi construída de forma coletiva, muito a aprimorar. Nós temos a LDB, a ECA, tem muita coisa bacana. Lei de inclusão, que é o que a gente está no momento em voga. Muito legal. E isso daí só vem para agregar e trazer conhecimento para os profissionais, que os professores, eles estudam a todo momento. A pessoa que é professora, ela não para de estudar nunca, porque a cada dia é uma técnica, uma estratégia, uma habilidade, uma competência, é um estudo. Então, assim, os atores sociais, as crianças, não são as mesmas. A cada ano os personagens mudam. Então, a gente não tem como ter aquela sequência didática, né? Então, a gente consegue construir com a criança aquele conhecimento, mas no ano que vem ela já tem uma forma de pensar diferente. E aí, você está sempre em construção, né? Sempre movimentando, né? A gente não tem como parar de estudar. Acho que daí que vem essa questão de professar, né? Ô Armindo, você trabalhou em Rio das Ostras um tempo como professor, aqui em Macaé. Como começou a questão da psicanálise com professores? Porque você falou lá comigo que você começou a trabalhar com casais, veio pandemia, você viu a necessidade. Me fala um pouco, me explica um pouco como surgiu para você, não transição, mas esse enlace da educação aliado ao cuidado com o professor, que a gente vai começar a falar um pouquinho também. Tem o seu livro que você tá para lançar também. Olha só, gente, eu até vou mostrar agora para vocês a caneca que ele trouxe aqui para mim. O nome do livro, Bom Dia Professor, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o livro que ele está lançando, sobre cuidados que os professores demandam, né? Sim. Hoje em dia, com a sobrecarga e a desvalorização do trabalho. Mas eu quero pedir para ele falar um pouquinho sobre esse processo dele. Com o maior prazer. Antes um pouco da pandemia, eu sempre tinha essa coisa. O professor, ele já tem aquele lado psicólogo, né? Aquele lado cuidador, conforme você tinha falado. Então, essa visão terapêutica, o professor de 1º ao 5º ano, ele tem esse cuidado de olhar para a criança e ver, ele não está bem hoje. E a gente conseguir entender um pouquinho, e aí a gente já trabalha com a família, a gente interage com a família. Então, é um laço que vai se criando, não só com o conteúdo, mas sim com a formação daquela criança, sabe? E isso, no decorrer do tempo, eu fui vendo também que eu precisava me atualizar dentro dessa parte, porque para mim já estava sendo mais do mesmo.
Então, como eu já estava há um bom tempo sem trabalhar com a psicologia, eu falei assim, bom, eu preciso fazer uma pós-graduação de alguma coisa que envolva psicanálise. E aí eu fui para Curitiba fazer a escola de psicanálise de Curitiba. Fiquei 2 anos fazendo, me especializando nessa área. E, por coincidência, pouco tempo depois, estourou a pandemia. Quando eu já tinha 1 ano de formado na psicanálise, já vinha atendendo, meu foco era casais, eu não sei porque eu tinha essa coisa, acho que eu atraio muito crianças autistas e casais, problemas de casais. Então eu já estava com os meus atendimentos eram mais envolvendo terapia de casal. E quando veio a pandemia, 80% dos meus clientes, eu até falei contigo, né, que eu não gosto nem de falar que é paciente, porque quando a gente fala que é paciente, a gente já encara a pessoa como um doente. E a psicanálise, ela não tem isso. A gente, na psicanálise, eu vou tratar você como meu cliente, porque eu vou te ajudar a você se conhecer, eu vou te levar ferramentas, estratégias para que você se conheça, você se construa. Eu só posso te ajudar nesse processo. Mas isso não significa que você é doente. Qual que é a diferença de psicanálise para psicologia, até? Elas se interlaçam, né? Porque elas se complementam, porque são os pensadores, os filósofos, eles todos se conectam. Ideia, né? É a mesma ideia. Só que eu acredito que a psicanálise é algo mais moderno, ela traz uma maleabilidade, ela traz uma coisa do tipo do que eu acabei de falar. Eu não consigo ver mais aquela pessoa como um ser doente que precisa ser tratado e o psicólogo não dá remédio, mas ele faz as terapias e aí eu estou sempre tendo que dar um diagnóstico. E na psicanálise não, na psicanálise a gente consegue ouvir mais e ajudar a trazer essa persona que a pessoa não conhece, que existe, que está lá dentro, e ela se construir, que as pessoas perguntam, mas eu não sei porque que eu sou assim. Aí eu falo, não, mas você sabe sim. Você lembra que você já me falou tal coisa? Então a gente já vai ali. É profundo. A gente busca. E as pessoas têm um rótulo muito de que a psicologia sempre vai trabalhar com aquela coisa, tudo é na infância. Tudo vem da infância. Mas a verdade é isso. A infância é a primeira. Se constrói, né? Tudo você constrói na sua infância. Você é espelho do seu pai, você é espelho da sua mãe, você é espelho da sua primeira sociedade fora da família, que é a escola. Então, na época, coloquemos a nossa imagem. Há 40 anos, 50 anos, não existia bullying. Era natural você brincar de formas grosseiras. E as crianças se adaptavam a isso de forma natural. Sofriam caladas. Mas esse sofrer calado, justamente, esse sofrer calado, cresceu uma adulta ali que sofre hoje, que não consegue ter uma voz ativa, não tem uma tomada de decisão. É uma mulher que abaixa a cabeça para um marido que é grosso, que a gente está aí encontrando hoje tantos casos de feminicídios. Justamente casos porque... Horríveis. A reportagem dessa semana foi triste de se ver. Aquela jovem que perdeu as pernas, a outra lá no Rio Grande do Norte. Então, assim, é muito complicado. Porque as pessoas não se conhecem. As pessoas não conseguem dizer não. Ou as pessoas só querem dizer sim. As pessoas não conseguem... Elas têm vergonha de chegar e falar não. Eu acho que a questão da aceitação, eu estava vendo essa semana, acho que foi hoje de manhã, um vídeo do Jacob Petrie, que ele tá fazendo uma série sobre aceitação e ele estava falando que aceitação não é você jogar a toalha. As pessoas têm a ideia de que você aceitar uma situação é jogar a toalha. Não. É você olhar a situação de forma neutra e ver o que você pode fazer aqui sem julgamento, para poder mudar, melhorar, ou para poder voltar em algum ponto que precisa ser voltado. Mas eu acho que a questão das pessoas, tudo que a gente vive hoje, essas demandas, as pessoas não estão realmente aceitando, né? Estão sempre insatisfeitas com alguma coisa. E não que a insatisfação seja negativa. A insatisfação é super positiva, desde que seja uma insatisfação positiva, de algo que vai te buscar a evoluir. Mas uma insatisfação onde você se cobra, onde você não vê o lado bom das coisas e onde você
aceita muitas coisas porque você acha que você não merece melhor ou você é merecedora daquilo, ela precisa realmente ser encarada como algo isolado e que você tem que olhar como melhorar. Eu acho que entra muito a psicanálise, não sei, não Sim. entendo, mas entra muito a psicanálise para poder te fazer enxergar um pouco isso, não? Isso daí eu diria que é um problema de políticas públicas que já vem acumulando aí da sociedade da década de 60 para cá. Muitos problemas sociais e o advento da internet que veio para aprimorar a tecnologia que a gente tem aí hoje em dia dentro da área da saúde, da área da educação, mas dentro do que eu posso dizer de clientes que eu tenho, eu digo que 100% deles não sabem utilizar a internet. Entende? A internet dá um poder a você de julgamento e que não é a intenção. Sabe? A psicologia não julga, a gente não está ali para julgar ninguém. Eu estou ali para te ouvir, eu estou ali para te acolher. É um ponto neutro, né? Justamente, mas não é algo que eu tenho, não é seco, não é informal, não é imparcial. Deve ser imparcial, mas não é frio. Não sabe? É insensível. Não é insensível. A gente entende a dor da pessoa. A gente consegue entender perfeitamente. Às vezes a pessoa não precisa falar, mas o olho dela já diz. A postura do corpo já diz. Então, assim, quando a gente começa a tratar da pessoa, ela vem toda armada, ela não consegue se libertar. Então, ela já começa ali falando, vendendo um produto que não é ela. E a gente vai percebendo a mentira na hora, né? É impressionante porque é um mecanismo de defesa que ela tem. Sim. Ela não consegue se abrir, porque tanto na psicanálise quanto na psicologia tem que haver a transferência entre o psicólogo, o psicanalista e o cliente. Tem que haver essa transferência. Essa transferência é essa confiança. Aí essa transferência ela chega com o tempo. E quando ela chega, ali você vai ver a essência da pessoa. Aí ali você consegue já trabalhar técnicas para que você possa chegar e falar assim, você já pensou que você pode ser uma pessoa bipolar? Não, Nossa. Mas você sabe o que é bipolaridade? Sabe? Então as pessoas já vão armadas. Sim. E aí onde eu falei que a internet traz força para esse cidadão, porque ele vai lá dar um Google e ele acha que ele sabe das coisas. Né? Substitui a ciência, a medicina. Ele toma remédio por conta própria. O Brasil é o país que mais se automedica no mundo. É mesmo? Assim, é absurdo essa questão da automedicação. As pessoas não procuram saúde. E a gente inverteu os valores. A medicina, ela não foi feita para cuidar de doente. Ela foi feita para cuidar da saúde. O médico está ali para cuidar da sua saúde. Eu tenho um amigo de Londres e lá ele fala que o programa de Londres, eu não me lembro agora na cidade, ele diz que, a exemplo da mãe dele, os médicos vão às residências para saber se está tudo ok, se está tudo controlado. Os médicos têm esse acompanhamento. É um programa para cuidar da saúde. Você não espera adoecer. Se adoecer, tem lá as tecnologias para tratamento. Mas hoje a gente habituou o quê? Nós só vamos procurar médico quando você já está doente e você precisa de uma solução rápida, porque no dia seguinte você não quer mais estar sentindo aquela dor, você tem que trabalhar. Aí já vem a questão capitalista. Né? Eu preciso trabalhar, eu não posso ficar doente, ou então... E nisso a gente vai acumulando vários problemas que afetam aí o nosso foco, né? Afetam diretamente, se trabalharmos com a questão do magistério, a nossa classe dos professores. Ô Armindo, agora sim, voltando aqui ao nosso assunto, e como que você percebeu tanto a necessidade desses professores, né, essa carência desse serviço, e por que você resolveu entrar na psicanálise, estudar, fazer esse trabalho com professores? Quando eu voltei a estudar, fiz essa pós-graduação, eu pensei assim, eu preciso me atualizar nos conhecimentos, porque eu estava vendo que as redes sociais estavam meio que colocando uma venda nos olhos das pessoas. Eu estava vendo a questão dos influenciadores influenciando de forma negativa. E eu falei assim, gente, eu não acredito que as pessoas estão emburrecendo tanto assim.
Não é possível esse emburrecimento social, algo que a gente demorou tanto a construir, e você ter um emburrecimento, um empobrecimento de conhecimento é muito, muito ruim. E você encontrar pessoas que vêm já de cara falando que não pode ser, que é isso, o julgamento. Um rótulo. O rótulo. E aí eu falei assim, não, eu preciso entender por que a galera está assim, por que essa sociedade está cada vez mais impositiva. E aí voltei a estudar, e quando eu voltei a clinicar, conforme eu falei, comecei a trabalhar com casais, mas veio a pandemia. No que veio a pandemia, foi onde eu comecei a perceber que a maioria dos meus clientes eram amigos meus, colegas meus de trabalho, eram professores. E aí fui vendo a luta deles, ouvindo as carências, ouvindo as dificuldades, as demandas deles, e eu comecei a perceber, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar, eu não posso deixar esse conhecimento que eu tenho, esse dom natural que veio da infância de cuidar, eu não posso deixar de cuidar dos meus amigos, né? Sabe? Eu preciso dar uma oportunidade, da mesma forma que eu cuido da minha mente, e que eu quero estar sempre saudável, porque eu não quero ser um professor aposentado e não usar da minha aposentadoria para usufruir daquilo que eu tanto trabalhei. Então eu preciso passear, eu preciso ter uma velhice saudável. Eu não quero ser aquele professor que vai virar memes de internet varrendo onda do mar. Entende? Então, essa necessidade de cuidar veio dos professores, veio pela procura deles. Eles começaram a me procurar. No final, eu já estava... Eu até falei com você, eu estava trabalhando de 8 da manhã às 22 horas. Só professor. Cada um com 50 minutos de duração. Então, eu tinha para mais de 40, era 60... professores numa semana. E o que eles mais questionavam, reclamavam ou buscavam com você? Eles queriam um alívio, eles viam em mim, né, a necessidade de desabafar, que é aquela fase do vomitório. Então esse vomitório é muito importante para que ele possa fazer essa descarga inicial. E depois, aos poucos, eles começavam a conectar as dores com as demandas. Então, eram muitas demandas, né, vindas de secretarias de saúde, educação, de governo, vindas da família, que os papéis inverteram. O professor antes era autoridade, hoje o professor ele tem medo da família. A família chegava na escola, a gente tinha prazer em receber, e a família tinha receio, meu filho está com nota vermelha, porque essa questão das avaliações formativas, somativas, elas faziam os conceitos, né? Nota A, B, C. Então a gente mensurava o conhecimento da criança através de uma nota. E a nota, hoje em dia, a gente sabe que não é nada. É uma construção. É verdade. A criança, ela está ali. Para a criança, para nós adultos, quando você vai prestar um concurso, o seu emocional já está ali, mesmo que você esteja preparadíssimo para aquela prova, o seu emocional está ali muito, muito abalado. Você está muito tenso. Você não consegue relaxar por conta de uma preocupação interna. Eu tenho que passar, resultado. Né? Você tem aquela cobrança interna. Imagina para uma criança que não está nem entendendo o que é aquilo. E ela precisa, porque a família está cobrando, o professor cobra, a escola cobra, a CEMED cobra, os índices de avaliações externas cobram. Para poder terem aí, a escola precisa ter... de uma pontuação no PROMEC, para poder receber verbas. Sim. Então, assim, a criança, o nosso produto final, que é a criança, que deveria ser o produto inicial, né? Mas ele se torna o produto final, é um produto doente. Ele já vem trazendo uma carga pesadíssima da família, né? Porque as famílias, eu ouvi outro dia que as famílias, porque ele não tem uma família estruturada. Não existe isso, de família não estar estruturada ou não. A família tem uma estrutura. Não é pai e mãe, pode ser duas mães, pode ser uma mãe solteira. A família, aquela estrutura de família é assim. É uma mãe solteira com 3 filhos. É a família que se tem. É a família que se tem. Então não existe essa de dizer que, porque tadinho, ele não tem uma família estruturada. Não, a família dele é estruturada. E aquela mãe faz o que pode para aquele filho. E aí, com isso, a gente vai tendo ali as demandas emocionais, né, sociais,
que a criança vai carregando para a escola. O reflexo que eu falo, que a criança desde pequeno vai vendo o reflexo tanto do pai e da mãe, e vai levando isso para dentro da sua segunda sociedade, que a primeira é a família, e a segunda sociedade da criança é quando ela sai do seio da família, que ela está segura naquele laço pai, mãe e irmãos, e é jogado num ambiente onde tem 500 crianças que pensam totalmente diferente dele, entende? E é como se jogasse na cova dos leões. E ele tem que sobreviver. E se você não tem um professor, se você não tem uma equipe multifuncional que dê apoio àquela criança que precisa sobreviver a essa esfera com uma carga emocional muito grande, essa criança não vai produzir. Mas a gente também é um pouco culpado, né? Muito. Um pouco não, muito. Muito culpado. Porque a gente está sempre pensando na nossa expectativa, né? O ser humano se cobra demais, né? Eu falo muito isso no meu livro. A gente não precisa se cobrar. Você hoje deu o seu melhor. Se não deu, tudo bem, amanhã você dá. Mas para de se cobrar. Fala um pouquinho para mim do seu livro. O livro, eu tô apaixonado. Na verdade, é o segundo livro meu. O primeiro livro foi um livro de crônicas, As Crônicas da Vizinha Indelicada. Foi um livro que eu escrevi. O que tratava as crônicas? Já é sugestivo. Bem bacana. A história são crônicas que eu juntei ao longo de 1 ano e meio, 2, porque eu tinha uma vizinha que ela era muito engraçada. Ela morava num sobrado e de cima ela conseguia ver os fundos da minha casa, a piscina, o quintal. Então toda hora ela falava, vizinho, que não sei o quê, oi vizinho e tal. E começou a tomar uma liberdade que eu falava assim, gente, mas de onde isso? Né? Eu comecei a conversar. Comecei a conversar e aí acho que foi o erro mais gostoso que eu cometi, porque entrar na intimidade. Ela começou a perceber que ela já estava tendo uma intimidade bacana e ela começou a contar umas histórias muito engraçadas. E aí eu fui pegando essas histórias e eu fui transformando em crônicas, e aí o livro acho que ficou com 55 crônicas. E aí, por isso que eu botei, por que Crônicas da Vizinha Indelicada? Porque as histórias eram muito engraçadas. Eu lembro de uma vez um amigo meu, ele chegou à frente da casa e falou assim, me ligou, amigo, já tá pronto? Que a gente estava indo a Búzios, alguma coisa que a gente ia fazer. Ela saiu da casa dela, foi até a frente do portão, ficou lá. Você quer falar com o Armindo? Ai, meu Deus. Aí, não, ele tá... Deixa eu ver se ele tá aí. Não, ele já falou comigo, ele já tá vindo. Vocês vão pra onde? Ela querendo saber pra onde a gente tava indo. Ela queria saber de tudo. E no final ela fala, mas 2 meninos tão bonitos, fazendo o que solteiro, gente? Olha, cuidado, usem camisinha, que não sei o quê. Olha, ela falava cada coisa, cada absurdo. E eu transformei isso na escrita, puxei para um lado cômico da história. E foi um sucesso, foi bem bacana. A gente teve aí quase 20 mil exemplares vendidos. Foi muito bacana. Você vendeu pela Amazon? Pela Amazon. E agora esse? Fala um pouquinho desse trabalho que você está fazendo, voltado para os professores. O que a gente pode esperar dele? Esse daí já... Sério agora. Esse daí já é algo que é para você, professor. É para você mesmo. Não deixa de ter não, porque é preciso. É uma terapia praticamente, é um kit de primeiros socorros para a gente não desistir. Tanto que eu criei uma página, Professor Não Desiste. Justamente é uma página recente, a gente está começando agora. Que são doses diárias de motivação, são doses diárias de uma palavra amiga, de um fortalecimento. E como a gente criou essa página agora, no fim do ano, eu acredito que para janeiro a gente consiga acompanhar um pouco mais, porque os professores estão muito cansados. Então as palavras... página vai comunicar com a ideia do livro? Sim, ela se comunica totalmente. Tanto que a página é Professor Não Desiste. E o livro... O nome do livro, Bom Dia, Professor. A gente vai ter o podcast que quando a pessoa não tiver como ler o livro, ele vai escutar o áudio no podcast. Nossa, bacana. E aí ele pode ouvir no carro, né? Vai ter a mensagem diária. Não diria que é um devocional, não chega a ser um devocional, mas é um compromisso diário que ele vai ter de uma leitura reflexiva. Uma pílula. Como se fosse uma pílula diária. E a gente fala isso na capa. A gente tem essa palavra, se eu não me engano, a gente tem essa palavra na capa. Certo. Um kit de primeiros socorros, a pílula diária, alguma coisa assim,
que a editora me indicou. E ali a gente vai trabalhar de janeiro, porque nós temos 200 dias letivos dividido em 4 bimestres. Em alguns lugares a gente já está trabalhando em trimestre, mas o importante é que são 200 dias letivos. Então ali ele vai ter... São 48 semanas de trabalho, então ele vai ter 48 semanas ali de textos motivacionais, de estratégias para vencer cansaço, desânimo. A gente está trabalhando muito com a questão da saúde mental no livro. E também frases de autoafirmação para que ele nunca... Então tem todo dia uma frase de autoafirmação, todo dia ele tem um mantra a falar, a fazer, um exercício diário para aquela semana ele tem que fazer. Então é um planner pessoal. O professor vai ali, vai ter aquela leitura devocional, diria, que já vai trazer uma motivação para ele, vai ter um exercício para ele fazer durante aquela semana e tem a frase de autoafirmação diária. Que bacana. Então isso, a gente pretende com isso fazer com que a gente consiga diminuir um pouquinho essa questão da saúde emocional do professor, que está esgotada, sabe? Nós sabemos que o absenteísmo, o maior índice de faltas do professor hoje envolve saúde mental. Então é síndrome de burnout, é ansiedade, é depressão. E isso tudo tem no livro para a gente não chegar a esse ponto. Sabe? Então não tenha cobrança. Quando o professor começar a se sentir cobrado, quando chegar as demandas da Secretaria de Educação, as demandas da direção, as demandas do pai, as demandas da criança, ele vai pegar o livro, peraí, a minha frase de hoje é essa. Eu consigo, eu posso ou não, eu estou dando o meu melhor hoje e tá bom, e acabou, tá ótimo. Com certeza. E eu preciso, por quê? Ele precisa voltar para casa. Ele precisa voltar para casa. E a gente, infelizmente, de 6 meses para cá, são casos diários de professores que não voltam mais para casa. Suicídio? Suicídio, AVC, depressão causa suicídio, muito AVC, muito infarto. Então, assim, a saúde... É uma ferramenta. O livro, eu diria que é uma ferramenta. Eu espero que seja um sucesso de vendagem, porque ele não atinge um público específico de segmento. Então, ele não é segmentado, ele é para o educador. E ele Mas é para pode ser para outra professor. Pessoa também, né? É para todo mundo. Porque saúde mental é necessário para todo mundo, né? A pessoa trabalha numa empresa privada, ela está se sentindo pesada. Pressionada. Ela vai lá e vai ler lá aquela mensagem que realmente é uma mensagem que ela não define muito bem o conteúdo, porque ela é bem motivacional. Não é um livro de autoajuda, mas é uma pílula, de socorro. E eu acho que eu vou até falar que eu acho que até para quem empreende, para poder cuidar do outro, né? Porque a gente aprende através disso, né, de conhecimento, de troca de conhecimento, para poder você cuidar do outro, você pegar um livro desse que é uma ferramenta, olha, tem isso aqui, por que será que eu estou lidando dessa maneira com fulano? Será que se eu mudar, ajustar um pouco, não vai ser melhor? Acho que não só dentro do ambiente docente, em todos os ambientes, né? Agora eu quero uma pergunta pessoal para você, o quanto a construção desse livro e desse Armindo psicanalista, professor, o quanto essa construção dessas ferramentas te ajudaram como professor, como diretor, que eu sei que você está vindo aí também como futuro diretor de uma escola. Quanto isso contribui para você, para sua saúde? Então, na verdade, eu vim de uma direção, né? Eu saí da direção. Eu trabalhei com gestão durante 18 anos, desses 32 anos, 18 foram em gestão de escola. Numa escola só eu fiquei 12 anos. 12, 14, eu não me lembro ao certo agora. E esse livro, ele veio justamente porque eu consegui, dentro da psicanálise, ouvindo os meus colegas de trabalho, eu consegui não cometer os mesmos erros que eles cometiam. Então, dentro do setting analítico que existia na hora da consulta, na hora da parceria, as perguntas, as provocações, elas existiam para mim também. Então, quando eu fazia uma provocação, na verdade, eu estava fazendo uma provocação autoanálise. Justamente para mim.
Então, porque muitas vezes eu me identificava com aquilo. Eu não podia falar, lógico que não, mas eu também já me identifiquei com muitas das situações que eu presenciei dentro de um setting analítico. Então, isso daí me deu força para começar a anotar. Não as anotações dos meus clientes, mas as anotações pessoais. Estímulos que você tinha, né? Sim, vinha aqueles insights ali, na madrugada eu levantava, não posso esquecer. E eu tenho um problema sério de esquecimento, então eu pegava o celular, gravava o áudio no WhatsApp, para no dia seguinte eu já escrever, porque senão a gente esquece, né? A demanda do dia a dia é uma correria. O professor não trabalha numa escola só, o professor trabalha em 2, 3 escolas. A gente sempre busca uma segunda matrícula. Por quê, né? Porque a gente não tem aí uma política reconhecimento, pública, justamente. né? Então, esse livro já, pelo menos no livro, o meu colega de trabalho, ele vai se sentir reconhecido, ele vai se sentir abraçado. A minha palavra é: se sinta abraçado por mim, por um amigo seu de trabalho, que colecionou demandas aí durante 32 anos, e hoje estou aqui para ajudar você. É a minha forma de ajudar, de fazer alguma coisa para eles, porque quem trabalha comigo, eu posso abraçar, eu posso dar uma palavra de carinho, eu posso... Cara, eu estou junto com você, se eu seguro sua mão, vamos juntos. Mas e quem não trabalha? É verdade. Então, foi uma forma que eu criei, uma estratégia de... E o professor poder precisa, ajudar, né? Porque ele carrega nas costas uma turma inteira. Ele carrega... ele carrega uma turma... Eu diria que o professor para mim, eu sou suspeito porque eu sou professor. Mas não existe profissão alguma que vai ter a importância que um professor tem. Quem dera se no Brasil um dia nós tivéssemos o respeito que os professores lá do Japão, da Coreia têm. São os maiores salários, as pessoas abaixam a cabeça para eles, em respeito, em sinal de respeito. E não o que a gente viu mês passado, até ontem era uma simples professora de um político. A gente ouvia isso. Até ontem ela não era nada, ela era uma professora. Não era nada. Era uma professora. Se o camarada chegou lá, foi por conta de uma professora. O professor te faz literar o mundo. Ele te dá um mundo. Entende? Eu digo que se um dia eu estivesse no Ministério da Educação, sim, sinceramente, eu tenho isso em minha mente muito forte. Justamente por trabalhar com o primeiro segmento e saber que a educação tem que vir da base. A gente encontra aí uma classe de professores que eles são muito conteudistas, aquilo que a gente estava falando no início. Eles trabalham, eu vou fazer licenciatura de História, vou me especializar em História, vou fazer minha especialização em Geografia, vou trabalhar com as áreas isoladas, que a gente não tem uma cultura, isso lá no meu doutorado a gente até fala sobre isso, a gente não tem a cultura de se trabalhar de forma interdisciplinar, isso é uma maquiagem que acontece, se disser que acontece é mentira. Não temos, porque não há cultura ainda dentro da educação que trabalhe de forma interdisciplinar, porque os professores não sabem, não tem como fazer uma conexão, porque não tem estratégia, não tem conhecimento. Não tem treinamento. Não tem treinamento, capacitação para isso. Qualificação para isso. E o professor que mais se aproxima da interdisciplinaridade é o professor do primeiro segmento, porque ele trabalha com disciplinas integradas. Conectando tudo. Conecta tudo. Entendeu? A gente acaba esquecendo que hoje é aula de português. Quando você planeja, você não planeja, vou dar uma aula de português hoje, amanhã História, amanhã Geografia. Não. Você vai preparar a sua aula e você vai dar. E a criança entra nesse mundinho, né? Sempre. Sempre. Armindo, nosso podcast chegou ao final. Nossa, passou rápido. Muito rápido. Eu falei com ele tá me sabotando aí nesse tempo. Isso. Mas foi um prazer. Muito obrigada pela sua presença. Aprendi muito com você. Tem muito para aprender ainda. Eu vou querer seu livro. Com certeza. Vou pedir para você deixar as considerações finais, mas da minha parte, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui, ouvir um pouquinho, aprender um pouquinho com você. A gente precisa de mais pessoas assim, preocupadas com o outro, independente de ser professor, independente da classe que exerce, mas que tenha essa sensibilidade que eu percebi em você. Então,
Fica à vontade para deixar suas considerações Nossa, finais. Muito diante obrigada. dessas palavras lindas aí de carinho, afetuosa, eu só posso agradecer. A minha honra de estar aqui, justamente porque é um convite que me faz ter mais responsabilidade ainda de mostrar a quem estiver assistindo, de ter esse conhecimento, de saber que você, se a gente não tem a valorização de uma política pública, você tem que se valorizar. Eu, certa vez no doutorado, eu falei para minha professora assim, que eu fiz mestrado em educação voltado para a área de sociedade e desenvolvimento. E agora eu faço um doutorado dentro da área de educação voltado para políticas públicas da educação. E aí, certa vez, numa palestra, eu estava dando uma palestra na minha universidade, e eu falei que quando eu vou dar a minha aula, minha professora, na mesma hora, ela levantou e falou assim: você não tem que dar aula. O professor não dá aula, o professor vende sua aula. Você tem que aprender a se valorizar, Mendo. Ela falou isso para mim. E a gente tem mania de dizer que a gente vai lá porque a gente vai dar a nossa aula. Não, eu não vou dar aula, a prefeitura me paga. Então eu vendo a minha aula, eu vou lá vender a minha aula, eu não vou dar. Então eu não posso ir lá, se eu estou vendendo um produto, eu tenho que dar o meu melhor. E os professores se massacram, eles sabem, aquela responsabilidade de querer fazer o melhor. A gente tem isso, e por isso que eu falei que se um dia eu fosse ministro da educação, eu faria assim: quer fazer licenciatura? Então antes faça magistério. Vá conhecer a base, para saber se realmente você quer ser um professor. Aula. Porque você precisa vender a sua aula, mas com alma. Faça por amor. Porque as pessoas fazem essa licenciatura e elas dão aula. Dá 2 tempos isolados, dá 3 tempos isolados. Não tem aquela coisa, não é o cuidar, não é a aproximação familiar, mas é a responsabilidade social, a representatividade social que o professor tem. Eles não têm essa... E ainda tem. Forma ainda pessoas, caráter. Forma... Não só dá aula, não só passa conteúdo. Verdade. Então eu só posso agradecer a você. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho. Maravilhoso. Espero retornar para falar do livro, para a gente poder falar um pouco do livro, falar do podcast, falar também da página. Esperamos que a página cresça bastante, que tenha bastante adesão dos professores, dos não professores, das famílias, que também precisam. A página está toda estruturada para trazer essa palavra de carinho, de afeto e esse abraço de um professor para a sociedade. Muito obrigado por você ter me convidado hoje aqui, foi um prazer. Obrigada, o prazer foi meu. Gente, a gente ficou com esse podcast de hoje, da TV Câmara aqui. Espero que vocês tenham gostado. Encaminhem para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Professores, alunos, pais, eu acho super válido. É um cuidado que a gente está tendo aqui com vocês. Acesse as redes sociais da TV Câmara, além do @Câmara de Macaé aqui no YouTube, as nossas outras plataformas como Instagram, Facebook. Curta, comente, compartilhe e até a próxima. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.